Estamos de volta com o noticiário internacional. O Irã está atacando Israel com centenas de mísseis em retaliação às ações israelenses contra zonas residenciais e militares do país. Segundo a mídia local, nos ataques que atingiram áreas residenciais, ao menos 15 pessoas ficaram feridas. A TV estatal iraniana diz que a resposta contra Israel, classificada como esmagadora, começou. O líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, escreveu no X, abre aspas, o regime sionista não escapará em segurança do crime hediondo que cometeu. Fecha aspas. Disse também que a vida definitivamente será amarga para os sionistas. Ana Paula Henkel, a gente sabe que esse conflito no Oriente Médio ele se intensificou, especialmente depois daquele fatídico 12 de outubro, quando o Hamas matou muitas pessoas em Israel, né, em Tel Aviv. 7 de outubro, 7 de né, outubro, Daniel? perdão. Um dia, um dia que mudou a história, mas também tirou as máscaras, né, de muita gente, o antissemitismo de muita gente que estava escondido ou adormecido, como queiram, debaixo de algumas camadas de hipocrisia e falsidade. Ele veio à tona e hoje estão todos aí, inclusive no Brasil. Daniel, nós poderíamos fazer um programa inteiro sobre Israel, sobre o Irã, sobre o próprio governo dos Estados Unidos em relação ao Irã durante as administrações Obama, depois Donald Trump, Joe Biden e agora Donald Trump. Mas eu acho que tudo que nós podemos falar sobre isso pode ser resumido em uma frase, pelo menos na minha perspectiva. Israel está defendendo o direito de existir. Ponto. Qualquer outra coisa é falácia, é mentira, é narrativa, é declaração fora de contexto, porque nós, desde o dia 7 de outubro, aquele fatídico, horrível, bárbaro 7 de outubro, que nós ouvimos as pessoas falando do rio ao mar, a Palestina será livre. Se as pessoas pegarem um mapa, elas vão entender o que é do rio ao mar, ou seja, é a eliminação de Israel da face da terra. Agora, dentro desse contexto todo, Daniel, é importante levantar o lado do Brasil. Nós falamos sempre daquela foto do Geraldo Alckmin com líderes ali do Hamas, dos Houthis, do Hezbollah no parlamento iraniano, ali dentro do parlamento eles entoando morte à América e o Geraldo Alckmin ali representando esse Brasil do Lula estranho que recebe carta de agradecimento do Hamas, mas eu queria trazer aqui um vídeo que é tanta coisa, né, que a gente tem que tratar aqui em relação a esse Brasil estranho do Lula 3.0, eu queria trazer um vídeo aqui, Daniel, sobre que foi uma sessão no Congresso americano onde o Ted Cruz, falamos sempre dele aqui porque ele tem um olho especial no Brasil e nessa relação do Brasil com o Irã, porque hoje é o inimigo número 1 dos Estados Unidos também, o maior financiador de terrorismo no mundo hoje é o Irã. E ali naquela reunião, o senador Ted Cruz, que questionou inclusive o governo Joe Biden, por que os navios iranianos foram atracados no Brasil, o que saiu do Brasil naqueles navios, ou o que entrou, mas mais especificamente o que saiu, e eles estavam interrogando o Brian Nichols, que na época era secretário do assuntos do hemisfério ocidental do governo Joe Biden. Vamos colocar o primeiro vídeo, Daniel. Mr. Nichols, I'm deeply concerned that the Western Hemisphere is being overwhelmed by anti-Americanism, and that countries across the region are aligning themselves with our adversaries and our enemies. I'm deeply concerned that former U.S. allies are being replaced by leaders who are actively hostile to us and our interests, and that the Biden administration has chosen to embrace many of those leaders. President Biden warmly hosted Lula da Silva at the White House and called him a close friend.
Lula is an anti-American Chavista who embraces the Chinese Communist Party, Vladimir Putin, and the Iranian regime. Hoje, oficialmente, o Donald Trump disse que vai ajudar com defesa aérea Israel. O presidente francês também, Emmanuel Macron, disse que vai ajudar Israel. E vejam vocês, ontem, né, Dia dos Namorados, no Brasil, a embaixada colocou, né, uma foto do Macron e o Lula, e hoje já há essa distância. Mas antes de passar para os meus colegas, porque é a notícia daqui dos Estados Unidos durante 24 horas, vamos ver, Daniel, mais um pedacinho do vídeo dessa importante sessão que esses navios ainda não foram engolidos pelo Congresso americano. Well, Brazil. Bolsonaro, a pro-American leader, was replaced to the Biden administration's cheering with an anti-American radical Lula. And there is corruption likewise in the Lula government. In February, Lula allowed 2 of Iran's most advanced warships to dock in the port of Rio de Janeiro. The United States opposed that act, at least formally. In fact, the United States sanctioned those ships with what are supposed to be powerful designations, and yet it happened. I believe the Lula government's corruption played a significant role in their decision to ignore the Biden administration and allow the docking. Para finalizar, Daniel, lembrando que essa ação de Israel acontece depois do silêncio do Irã, né? Finalizou os 60 dias das negociações, o Irã não permite determinadas fiscalizações em relação ao crescimento das armas nucleares que são alimentadas, claro, com urânio.